galera, temporada concluída de Flash. Cara, que temporada foi essa? Então, eu sou o Carlos Rafael, mais conhecido como Gordo. Se você não me conhece, se inscreve no canal, deixa aquele like aí e ative o sininho pra não perder nenhuma notificação, porque isso é importante demais. E bora falar dessa temporada que, na minha opinião, ela atingiu o seu ápice ali bem na metade. Apesar de ter trazido uma carga dramática muito interessante, ela foi bem legal, vamos colocar desse ponto. Mas ela tinha algumas coisas ali que poderiam ser um pouquinho melhores. Mas mesmo assim, nem tudo na vida é sempre flores, podemos dizer. Então, bora para o vídeo. Canal do Gordo. Ok, pra começar, galera, a gente teve uma temporada bem interessante. Ela trouxe uma questão, assim, acho que o ponto mais importante em si foi a questão do Barry sair da força da aceleração. Por quê? A gente viu que ele foi preso lá e tudo mais, que ele precisava ficar na força da aceleração, porque senão aquela chuva de raio poderia acontecer uma catástrofe gigantesca e tudo mais. Então, com isso a gente imagina assim, pô, o que pode vir daqui pra frente? Será que eles vão tirar o Barry? Será que não vai? E acaba que no começo da temporada eles conseguem tirar o Barry de dentro da força da aceleração. Por mais que ele esteja um pouco maluco nas coisas que ele estava falando, eles conseguiram. Só que na verdade aquilo ali não passou também de um plano desse grande vilão, Devoy. Cara, na minha opinião, o Devoy foi um dos personagens, foi um dos vilões aí mais importante na série. Nesse momento, das 4 temporadas, ele foi um dos vilões mais importantes. Tudo bem que o Flash Reverso criou o Barry e tudo mais. O Zoom, ele teve um impacto, uma carga dramática em questão de ser um grande velocista e tudo mais. Mas o Devoy foi um vilão que não era velocista e mesmo assim ele sempre estava um passo à frente do Barry. E todo o plano dele praticamente dava certo. E até quando parecia que não estava dando certo, ele estava certo. Então, tipo assim, o Devoy, ele foi um grande vilão para o Barry. E apesar da Marlize lá no final ter destruído o aparelho, eu acredito que em algum momento futuro o Devoy pode sim aparecer novamente. Mas talvez ele não apareça como uma pessoa física, ele apareça como um robô ou algo do tipo. Porque, como a gente viu, ele transferiu a memória dele lá, a mente dele, para a cadeira e depois a Marlize destruiu o núcleo da cadeira, então supostamente destruiu o Devoy. Pode ser que ele tenha também transferido a sua mente para um outro lugar e assim ter conseguido se salvar. Isso aí são teorias, mas é aquele negócio. Aqui no canal a gente também tem muita teoria. E falar sobre a temporada sem a questão de teoria é quase inevitável, porque a gente teve aí muitas e muitas teorias em relação à garota misteriosa. Ela seria a versão do Bart Allen, ela seria a filha do Barry, seria a neta do Barry. E acabou que no final das contas ela revelou que ela é a filha do Barry, junto com a Iris e tudo mais. E acaba que no final ela traz uma mensagem muito forte. Eu cometi um grande erro. O que isso quer dizer? Ela causou um problema na linha do tempo por ajudar o Barry a salvar o mundo, podemos colocar dessa forma? Então, acaba que a partir disso, a partir dessa frase dela, acaba que a gente pode criar inúmeras teorias e assim conseguir algo plausível para a próxima temporada. A gente já tem mais ou menos uma ideia do que vai acontecer daqui pra frente. E eu acho que foi bem interessante a introdução dela, não só a dela, como de vários personagens. A gente viu ali um pouco do passado da Nevasca e foi assim meio que revelado que a Doutora Snow sempre teve a Nevasca dentro dela. Então, como ela tinha isso? O porquê ela tinha esses poderes? Tudo isso a gente vai ver só na próxima temporada. Então acaba que essa temporada ela deu vários ganchos que podem deixar um caminho a ser trilhado nas próximas temporadas, porque não significa que tudo que aconteceu ali naquele final de temporada seja revelado ou seja utilizado na próxima. Pode ser que tenha algumas coisas que vão para a sexta temporada, porque como a gente já viu em The Flash, coisas que foram vistas na primeira temporada só foi aparecer agora na quarta.
certa e assim por diante. Então é bem possível que a gente veja muita coisa acontecendo e fique esperando algum daquelas luzes. Opa, aquilo ali aconteceu e o que vai ser, como que vai ser agora? Será que eles vão dar continuidade naquilo? Aí acaba que você começa a assistir a próxima temporada e se perde naquele pensamento que você tinha. Aí de repente quando acontece você fala, nossa, isso aí foi falado lá na primeira temporada. Então a gente tem muito disso. E eu acho isso bacana, porque acaba fazendo com que a gente nos obrigue a prestar bastante atenção em cada momento de cada episódio, para que em algum momento a gente veja algo lá na frente e a gente possa começar a imaginar, criar teorias e tudo mais. E nesse ponto eu acho isso bacana demais. A série como um todo, assim, do seu começo ao seu final, ela teve vários episódios excelentes, muito bons mesmo. Teve alguns episódios um pouco mais fracos e tudo mais. Teve episódios com carga dramática muito impactante. Um exemplo, quando a gente teve a despedida do DB, eu achei que sinceramente ele não iria voltar mais, mas acabou que no final das contas o Barry conseguiu trazer ele de volta e agora ele tá ali junto do Team Flash. Na próxima temporada podemos ver ele mais em ação, talvez um pouco mais maduro, podemos dizer assim, porque agora ele virou um herói de verdade, né? Podemos colocar dessa forma. A questão de várias referências que a gente teve ao longo da série, esse último episódio que trouxe aí, podemos dizer, referência de Matrix, eu achei muito bacana. A questão do Harry perder a inteligência e depois ficar estável, a gente viu ali de certo modo a Gideon não existindo mais, será? Porque acabou que o Barry, na verdade o Devoy usou a Gideon para lançar o plano do iluminismo dele. Depois o Cisco fala que ela não está mais online e tudo mais. Então assim, o que aconteceu com ela? Será que na próxima temporada a gente vai ver o Barry criando a Gideon? Porque, como vocês sabem, foi ele que criou. Então provavelmente ele deve criar ela em algum momento. Vimos aí várias referências que o próprio Savitar falou, né? Aquela questão, eu já tinha falado aí em questão dos vilões emblemáticos, né? A gente não pode esquecer do Savitar, que também foi um vilão aí de peso. Porque aquele negócio, a gente tem ali o Flash Reverso, que vai ser o arqui-inimigo do Barry durante muito tempo. Por mais que ele tenha sido derrotado já 2 ou 3 vezes, né? Podemos colocar dessa forma, ele ainda vai voltar. E é bem provável que na próxima temporada ele volte. A questão do Zoom, que foi um vilão também de peso e acabou que o Barry conseguiu derrotar. E o Savitar, que era o próprio Barry. Então, ou seja, o maior inimigo dele seria ele mesmo. Só que o Devoy, cara, não tem o que falar em relação ao clímax e ao impacto que o próprio Devoy trouxe para The Flash, porque ele foi sim o melhor vilão de todos. Ele trabalhou muito bem em relação a todos os elementos. A questão dele sempre estar um passo à frente do Barry, como eu falei, foi realmente importante, porque por mais que o Barry fosse um velocista, ele não poderia vencer o Pensador. E no final das contas, quem venceu o Pensador foi o próprio Ralph Dibby, porque ele teve a ideia, ele acabou revelando, sendo a luz para o Barry sobre a questão da bondade, né? E acabou que no final das contas ele conseguiu sair e se tornou ali o grande herói. Na minha opinião, ele foi o grande herói, apesar do Barry no final ter destruído o satélite junto com a própria filha, que também foi um impacto bacana, mas deixou aberto aí pra gente boas teorias para a próxima temporada. Então aproveite esse momento e deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou da série como um todo, do começo ao último episódio. Qual foi o melhor episódio na sua opinião? Na minha opinião, o melhor episódio, o mais impactante, foi a morte do Dibby, porque ele foi de uma carga dramática muito intensa, tanto para o Barry, porque aquele negócio era uma coisa que eles já sabiam que poderia acontecer, e mesmo assim eles não conseguiram evitar, e depois o Dibby voltar, era de se esperar que acontecesse algo do tipo. Eu não imaginava, sinceramente, que o Dibby fosse voltar dessa forma, que ele estivesse lá dentro da mente do Devoy, e quando o Barry conseguisse libertar a mente dele,
ele iria voltar a tomar conta do corpo. Mas aquele corpo era do Dib, então era mais do que justo ele assumir o papel do corpo dele. Cara, foi realmente incrível essa temporada, eu curti demais, então comenta aqui embaixo o que você achou, quais são as suas teorias para a próxima temporada, e ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like, compartilha esse vídeo. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva clicando aqui embaixo e sempre ative o sininho, porque assim você vai receber a notificação quando o vídeo sair. É nóis, ficamos por aqui, valeu! E não posso esquecer, né? O salve. Aí, ó, um salve para o canal do Júnior. Um salve para o Peterson FC. Um salve para o canal Clash Royale Oficial. E um salve para o Misael Lucas. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, que deixaram seu like, que compartilharam esse vídeo. Vocês sabem que isso ajuda demais o crescimento do canal. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!